Olá, sejam bem-vindos ao canal. Este é o último vídeo da playlist das funções circulares. E nós começamos com a apresentação da função seno. Eu vou introduzir a animação de modo que vocês possam depois adiantar e atrasar o vídeo aí no YouTube e analisar no seu tempo, no momento que você queira, como o seno varia de acordo com um ângulo. Vocês observem que uma das coisas que tem nessa apresentação é que nessa animação o seno está variando em dois períodos. A função seno tem um período de 2π, e aí ele está variando agora de 0 a 2π, e na volta ele vai fazer o período no caminho inverso, e depois ele vai variar de 0 a menos 2π. Então vocês têm a apresentação aí de dois períodos, o que serve para contribuir para o conhecimento definitivo, vamos dizer assim. Tá ok? Então, em seguida, nós veremos a função cosseno. Nós vemos a apresentação do GeoGebra para a função cosseno. Então, eu chamo a atenção que o período do cosseno também é de 2π. Nesta apresentação, temos apenas um período, e eu chamo a atenção aqui para vocês que o ângulo vai variar de 0 a 2π, e vocês poderão obter o valor da função cosseno nesta indicação, bem como também nesse traço vermelho. E vai aparecer a função cosseno em vermelho também. Então, aqui eu inicio a animação. Vocês podem ver o ponto P variando ali, com aquele ponto verde, e é como o cosseno se comporta. Então, você tem o ângulo mostrado no círculo, que é o alfa, ele correspondendo ali no gráfico aos radianos, e os valores do cosseno. Tá ok? Mais uma vez, eu espero que essa visualização contribua para o entendimento e a permanência do conhecimento. Tá ok? Agora vamos verificar a dinâmica da tangente. Então eu chamo a atenção para esta figura, porque ela vai mostrar o valor do ângulo e o valor da tangente aqui. É quase como se fosse uma calculadora. E eu vou começar a partir aqui do zero. Aqui é π sobre 2, apesar de ter aquele zerinho ali. Π, 3π sobre 2 e 2π. E vocês notem que ela já tem um trecho aqui e outro trecho aqui desenhado. Na animação você vai ver que ela vai variar aqui de menos π até 2π. Então, eu queria chamar a atenção que o domínio da tangente é todo o R menos o π sobre 2, vocês vão ver que é uma assíntota, e a sua repetição em κπ, já que o período da tangente é π, conforme vocês vão ver, tá certo? E a imagem da tangente é todo R, porque para os valores de x, você vai ter a imagem. Então, eu vou animar aqui agora e vocês vão perceber isso aí. Está um pouco rápido, mas eu vou dar umas paradas e aí vocês vão ver com mais devagar. Então, olha só, vou agora aqui devagar. Vocês veem ela variando aqui, ó, em 45, o valor da tangente é 1, como nós sabemos. Ali vocês veem o eixo da tangente bem nítido aqui, ó. Esse aqui é o eixo da tangente. Aqueles vetores das figuras anteriores não estão desenhados,
mas aqui é o vetor da tangente, que é a figura do gráfico, a curva do gráfico mostra o mesmo valor, como não poderia deixar de ser, tá certo? Então, olha, quando chegar em π sobre 2, ela tende ao infinito, então é uma assíntota. E eu vou mostrar no final um videozinho sobre assíntota, que é o limite quando o valor de A tende ao infinito. Aí ela prossegue aqui, ó, vem lá de baixo, passa por π, ó, e aí ela vem aqui para 3π sobre 2, e eu vou parar ali em 2π e tecer alguns comentários. Então é importante você perceber nesse gráfico, para você auxiliar na sua percepção permanente, é que o zero está aqui, ó, o zero está aqui. Então a função tangente ela começa aqui, entre aspas, né? Ó, ela vem aqui. Aí depois ela tem essa parte contínua aqui, ó, entre π sobre 2 e 3π sobre 2, e depois tem a outra parte aqui em 2π. Então notem que em π sobre 2 mais kπ, que é esse trecho aqui, não há o domínio. Não existe o domínio aqui em 3π sobre 2 e outros, né? Os múltiplos. E π sobre 2. Então isso aqui é importante. Tá? A imagem, já falei, né? Que é R, e o período, que é π. Uma maneira simples de você também entender é que subtrair, né? 3π sobre 2 menos π sobre 2, você vai ver que vai dar π, que é o período dela. Mas a curva completa é essa aqui, tá certo? Na circunferência completa, melhor dizendo. Tá ok? Em continuação, vamos analisar a dinâmica da cotangente. Eu vou iniciar a animação e a curva vai ser traçada, e eu chamo a atenção para o eixo da cotangente, que é essa linha azulzinha aqui, que eu coloquei em azulzinho para facilitar. E os valores das cotangentes, eles são indicados por essa linha, para a gente poder fazer a leitura ali no eixo Y, mas a cotangente está aqui, ó. No caso, esse ponto está no segundo quadrante. Vamos continuar a animação, ele está voltando aí para o zero. Então, olha só, com um ângulo de 33, a cotangente é obtida aqui, o seu valor está aqui, ó, cerca de 1,5. Tá? E a curva está aqui. Ó. Você pode notar que ela tem o período que vai de 0 a π. De π a 2π ela se repete. Tá ok? Então eu vou deixar fluir aí a animação para vocês terem facilidade, né? Como eu disse, de adiantar e atrasar no YouTube e perceber os ângulos e os valores correspondentes da cotangente e tentar guardar essa visualização, que muito poderá contribuir no auxílio aí de um exercício, de uma questão. Então, prosseguindo com a nossa dinâmica aí das funções, nós vamos verificar agora a secante. Eu chamo a atenção que esses vetores em roxo representam a secante, eles estão colocados aqui para facilidade de identificação. Eu lembro que o eixo da secante é o eixo x, que também é o eixo do cosseno. Eu também observo aqui para vocês, tanto na memorização e, posteriormente, com essa visualização e entendimento, você vai ver muito facilmente a imagem
da secante. Olha aqui, a imagem dela é todo R, que vocês podem ver que as curvas preenchem daqui do 1 para cima e do menos 1 para baixo. Então, é o R menos esse intervalo. Então, você não precisa mais decorar, é só você imaginar a função e você vai ver que a imagem dela é o conjunto dos reais menos esse intervalo. Da mesma forma, você vai perceber que o período dela é de 0 a 2π. Por quê? Aqui está uma parte dela, aqui está essa, vamos chamar de segunda parte, e aqui a parte final, onde ela começa a repetir aqui. Então, aqui, a partir de 2π já é outro período. Tá ok? Então, eu vou colocar a animação e vocês percebam aí como acontece. Ó. Então, ela está cumprindo aí o período dela, agora vai voltar, vocês podem perceber aí. E depois, como já dito já várias vezes, né, adiantando e atrasando no YouTube, vocês podem verificar, por exemplo, aqui quando ela passar em 60, o valor é 2, naquela tabelinha que a gente mostrou aí também no canal. Tá ok? Então, vamos passar para a próxima função, que é a cossecante. Agora nós passamos para verificar a dinâmica da cossecante. Então eu vou iniciar a animação. Nós já estamos acostumados com essa animação, não é verdade? Então vocês percebam aqui que ela vai variando desde o início ali do 0, vem descendo. Então ela vem do infinito, chega até o valor de 1, certo? A gente viu isso. Aí ela começa a aumentar novamente, até chegar o valor de π, voltando ao infinito. Então vocês começam a perceber que quando ela vem subindo do menos infinito e crescendo, iniciando a descida, decrescendo em menos 1, vocês já perceberam que a imagem dela aqui não existe, tá certo? E também que o domínio é o R menos esses valores aqui, ó, 0, π, e na verdade kπ, né? Tá ok? E o período dela, você vê que ela aqui era o 0, ela começa a repetir a curva em 2π. Então aqui vocês têm claramente dados importantes do domínio da imagem e do período. E com a visualização, eu tenho certeza que com essa imagem aqui, quando falar em cossecante, você vai verificar, de 0 a π, com cavidade para cima, de π a 2π sobre 2, com cavidade para baixo, e ela não existe aqui em menos 1 até 1. E existem as assíntotas ali múltiplas de π. É isso que é importante para você, dentre outras coisas, né, é você saber com relação a uma função. Tá ok? E em seguida eu vou passar um videozinho tentando abordar um resumo com algumas dicas sobre domínio, imagem, função e o período. Tá ok? Finalmente, eu gostaria de deixar algumas dicas a respeito do domínio, imagem e período das funções que nós vimos. Então, a sugestão aqui é que você faça um print, imprima e verifique depois, estude cada função, verificando cada informação dessa, e com esse entendimento, automaticamente você vai ter mais facilidade e vai poder desenhar uma função dessas aí com mais rapidez e com menos memorização, porque você entendeu, por exemplo, por que
a imagem da secante é R menos 1 e 1. Você vai ver isso, viu, melhor dizendo, nos vídeos anteriores. A outra dica, que na verdade são mais 4, né, é a definição de função, que é importante que você saiba que a função é uma lei que associa um elemento de um conjunto a exatamente um elemento de um outro conjunto. Então, é o x que é chamado f de x ou y, e é assim a gente tem a função. E aqui também, só para agregar, corroborar essa lei, as funções elas surgem quando uma quantidade depende de outra. Então você fala, isso aqui é a função daquilo. Isso é uma função, tá certo? Para você verificar se um gráfico é uma função, desculpe aí, existe esse teste da reta vertical. Então, se você traçar uma reta vertical no plano XY e o gráfico for cortado em mais de um ponto, não se trata de uma função. Só pode cortar uma vez aquela curva. E também eu trago aqui mais um conceito interessante, que é o da assíntota vertical, que você vai ver isso. Você viu, nós vimos, né, nas funções, alguns pontos onde a assíntota aparece claramente. Então, também para curiosidade e conhecimento, uma assíntota ela se verifica quando pelo menos uma das seguintes condições estiver satisfeita. Desculpe o erro ali. Estiver satisfeita. Tá? Então, isso aqui também são conceitos que você já deve começar a investigar, a estudar, que são os limites, que não tem mistério nenhum, tá? É muito fácil, basta você entender algumas coisinhas e aí depois você vai em frente. Eu pretendo fazer alguma coisa a respeito dos limites para dicas, né, vamos dizer assim, com peculiaridades de cada limite. Tá bom? Então, eu vou me despedir de vocês com as nossas funções em animação. Espero que essa playlist seja útil. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Meu grande abraço.